Olá, boa noite. Eu, Dora Maria Dias, estou com você pela Mundial, como toda terça-feira à noite e ao vivo, para falar sobre odontologia na sua vida. E sobre como ela pode ajudá-lo a sorrir, a se relacionar melhor, porque seus dentes estão bonitos, ou porque sua prótese não cai, né? Ou a ter o simples prazer de comer novamente. Enfim, a ter a sua autoestima de volta. E tudo isso com uma linguagem simples e fácil de você entender para facilitar assim a sua decisão. Sou argentina, formada no meu país e com revalidação de diploma pela Unicamp. E represento a Domo Odontologia, patrocinadora deste programa. Bem, como todas as terças-feiras, sempre faço uma pequena homenagem a um paciente ou a um ouvinte que nos deixou alguma reflexão sobre nós, seres humanos, né? E hoje, a nossa pequena homenagem vai para a senhora Maria Teresa, que depois de tanto tempo adiando a sua decisão de fazer implantes, esta semana decidiu se desprender dos seus dentes remanescentes, o que realmente eu entendo é uma fase dura, é uma decisão dura de ser tomada, e fazer o tão desejados implantes. Parabéns pela sua decisão, Maria Teresa. Você verá que não vai se arrepender. Bem, vou responder algumas perguntas sobre implantes que me fizeram pelo Face, o que nos mostra a quantidade de dúvidas que este tema gera. E a primeira pergunta é de Mônica de Santos, que fez 3 implantes para sobredentadura e perdeu um. Como não conheço o caso clinicamente, posso dizer, né, que depende do implante que perdeu, pode também perder a sua prótese. Vou explicar melhor. Se você tem 3 implantes, se supõe que eles estão colocados com uma certa distância entre um e outro, certo? Até porque, né, ela já tem uma barra metálica sobre eles, unindo-os. Então, se você perdeu o implante do meio, né, acho que os 2 restantes, se eles estiverem bem posicionados e os integrados, claro, podem sim suportar a sua sobredentadura. Agora, a pergunta que você deve estar se fazendo é: mas como é que eu vou saber se os 2 implantes que me sobraram estão com boa qualidade, né? É simples. Primeiro, não pode ter dor ao toque nem à pressão. E também não pode ter nenhuma mobilidade. Entretanto, se você perdeu um dos implantes dos extremos e ficou com 2, um perto do outro, acho que a sua prótese não terá sustentação suficiente. Em casos assim, é melhor colocar outro implante vizinho ao lugar daquele que você perdeu. O próximo caso é de uma senhora na casa dos 50 anos que tem 8 implantes colocados no maxilar superior e nos perguntou se era necessário colocar tantos implantes. Bem, não posso opinar sobre decisões que não são minhas, né? Porque eu não sei o porquê deste número de implantes, mas podem sim ser colocados até 8 implantes. Tudo vai depender do planejamento que você fez antes de começar o seu tratamento. Este número de implantes muitas vezes varia dependendo da qualidade e quantidade do osso que você tiver. Vou exemplificar para você entender melhor. Na construção de um prédio, a quantidade de pilares que vão estabilizá-lo vai depender de um estudo da qualidade do solo, né, e do peso que esse prédio vai suportar futuramente. Este é o conceito, né? Este é o conceito quando fazemos implantes. E outra pergunta que me fizeram, mas que acho importante responder pelo rádio é: tenho os dentes da frente amolecidos, né? A minha dúvida é se fazendo o tratamento que o dentista me recomendou, os dentes irão ficar firmes de novo ou eu faço implantes. Bem, para responder esta pergunta é muito importante saber alguns dados, né, que irão decidir qual é o melhor tipo de tratamento. E o primeiro é saber o grau de mobilidade que os seus dentes apresentam. Ou seja,
Quanto maior a sua mobilidade, pior é o seu pronóstico. Por quê? Porque perdeu muito osso de suporte devido à doença periodontal. Neste caso, será quase impossível que o tratamento periodontal devolva a sua estabilidade. E neste caso, eu acho que é melhor o implante sim. Um dado muito importante que você deve ter sempre em mente é que quem sustenta e fixa o dente na boca é o seu osso alveolar e não a gengiva, tá? Bem, a última pergunta que vou responder hoje, né, é sobre o fato de ficar com uma dentadura na mandíbula, né, até que a cirurgia de implante daqui a, não sei, 4 ou 6 meses, né, dependendo, vai ter que ficar. Ou seja, a pergunta é se elas estão sendo sempre tão desestabilizadas pelos músculos da língua, do lábio, da bochecha, vou ter que ficar com ela ainda mais 4 ou 6 meses? Então, vamos recapitular. Quando você está com dentes ou raízes remanescentes, com infecção periodontal, com dentes com mobilidade que não permitem comer e, pior, socialmente você está se escondendo, digamos assim, sem sorrir por causa deles, o que são 3 ou 4 meses a mais? Com uma prótese que realmente não é assim um mar de rosa, né? Mas que vai permitir você comer, sorrir e falar. Já é um passo enorme em busca da sua saúde e principalmente da sua autoestima. Você concorda? Acho que vai ser uma solução muito melhor da que você tem hoje, né? Bem, você se identificou com um destes casos? Está com a sua autoestima abalada por causa da sua prótese velha e solta? Então, venha para a Doma Odontologia e fale comigo, doutora Dora. Tenho certeza que juntos encontraremos uma solução para seu caso em particular. Anote nossos telefones 11 30 73 0010, 11 30 62 8355 ou mande sua mensagem pelo 11 985550170 e nós entraremos em contato com você. Estamos localizados no mesmo endereço há 40 anos, na Avenida Rebouças 2907, esquina com a Rua Pedroso de Moraes, em Pinheiros, perto da Estação Fradique Coutinho, da linha amarela do metrô e Estação Rebouças da CPTM. Se você preferir, entre no nosso site www.domoclinica.com.br ou nos encontre no Face ou no YouTube. Mande sua pergunta e nós responderemos inbox ou no próximo programa Domo Odontologia e Você. Bem, hoje vamos falar de próteses sobre implante, porque acho que este tema tem muitas nuances que permitem ser identificadas por você para entender qual é a melhor solução para seu caso em particular. E o tema de hoje é sobre uma pergunta que também se repete muito e que por isso decidi falar sobre este tema em vez de somente responder à pergunta. E o tema é: implantes com próteses em carga imediata em pacientes portadores de doenças sistêmicas. Por exemplo, no que diz respeito à sua saúde, né, se você é portador de doenças sistêmicas como diabetes, alterações na coagulação do sangue, problemas cardíacos, hepatite C ou AIDS, né, isso não significa que você não possa fazer a sua cirurgia de colocação de implante. Pode sim, desde que estas doenças estejam controladas, claro. Este tipo de tratamento proporciona ao paciente uma grande satisfação no que diz respeito ao aspecto psicológico e funcional, porque reabilita a função mastigatória, a fonética e a estética em uma semana. Existem algumas doenças que realmente impedem a colocação dos implantes. Sim. Quais? Vamos lá. O uso de biofosfonatos, por exemplo, que são medicamentos utilizados para o tratamento da osteoporose. E que mais? Os diabéticos descontrolados também. E, obviamente, alcoólatras ou viciados em drogas ilícitas.
Mas vamos recapitular. O que é a carga imediata? Bem, a carga imediata é uma das alternativas atuais para reabilitar pacientes com perda total ou parcial de dente, fazendo com que os implantes colocados recebam a carga mastigatória sem a necessidade de espera pelo processo de osseointegração, ou seja, imediatamente após a sua colocação. Agora, para poder fazer uma carga imediata, existem algumas dicas que você deve saber para ter sucesso na sua reabilitação. Vamos lá. Se você é portador de uma doença sistêmica, é importante trabalhar em sintonia com seu médico de confiança para sabermos, assim, qual é o melhor momento de realizar a sua cirurgia. Outro ponto a levar em consideração quando planejamos uma carga imediata é saber a distribuição ideal dos implantes nos maxilares superior e inferior. Este ponto é de fundamental importância para o êxito da nossa carga imediata, porque vai nos dar o controle dos movimentos e das forças que serão aplicados a estes implantes posteriormente. Não adianta colocar os implantes aleatoriamente sem planejamento prévio. Por quê? O fato de ter osso não significa que podemos colocar implante demais sem saber o porquê. Isto, muitas vezes, atrapalha mais do que ajuda, viu, gente? E se colocamos implantes sem planejamento prévio, eles vão perder a sua função. Com certeza, ela será prejudicada, né? Esta técnica de carga imediata é uma alternativa muito viável para a reabilitação bucal em idosos. A taxa de sucesso são muito semelhante à técnica convencional. Quando fazemos uma cirurgia de colocação de implantes, somente após 4 ou 6 meses, né? Dependendo se a cirurgia foi no maxilar superior ou no inferior, colocamos as próteses. Mas, ao reduzir o tempo de tratamento, reduzimos também a ansiedade e podemos devolver ao idoso uma boa condição de saúde bucal. Hoje eu vou contar o caso de uma paciente na casa dos 60 anos com hepatite C, que precisava de implantes no incisivo central superior, bem o dente da frente. Ela trabalha com público, né, e não pode, de forma nenhuma, ficar sem esse dente. O dente estava já com o canal feito há muito tempo, né, e com uma coroa sobre um núcleo metálico. E na sua viagem de férias, ela quebrou seu dente, né? Foi um pesadelo. Estava fora de São Paulo e, como fraturou a raiz, fizeram uma contenção no seu dente para que ela conseguisse chegar até a odontologia. Quando vimos a extensão da fratura, recomendamos a extração imediata do remanescente dentário, né? Aí foi indicada, então, a extração como a colocação em carga imediata do incisivo. Realizamos uma tomografia computadorizada, e vimos que tinha osso para receber o implante em carga imediata. E, principalmente, né, que o dente estava sem nenhuma infecção no ápice, o que nos permitiria fazer a cirurgia com um pronóstico favorável. Entretanto, antes de marcar a cirurgia, entramos em contato com o hepatologista dela. Foi recomendado fazer alguns exames de rotina e, após a aprovação por parte do seu médico, foi realizada a cirurgia. No planejamento desta cirurgia, já tinha sido determinado que a paciente iria usar primeiro uma coroa provisória de resina acrílica para, depois de 6 meses, realizar a coroa definitiva em porcelana. Então, todos estes passos é muito importante que sejam feitos e conversados com o paciente antes da cirurgia, né? Já no planejamento do caso. Foi retirado, então, o dente incisivo, que estava com a sua raiz fraturada, preservando o máximo possível o tecido ósseo do alvéolo que iria receber o implante, né? Que aquele lugar, o alvéolo é aquele lugar onde o dente está. Imediatamente, então, foi colocado no mesmo lugar do dente recém-extraído o implante, com as características de espessura e altura do dente natural. Agora, prestem atenção a este detalhe. Este tipo de cirurgia de extração
para a colocação de implante no mesmo lugar do seu dente natural deverá ser executada com muita precisão, porque o objeto final deste tipo de cirurgia é estética. Claro, é um dente da frente. Então, principalmente, devemos cuidar a estética. Para tanto, a anatomia natural da gengiva e do osso alveolar deverão ser mantidas em perfeita ordem. Do contrário, se ao fazer a extração destruirmos a tábua óssea, que é um osso muito fino, estaremos comprometendo totalmente a estabilidade do implante recém-colocado e, fundamentalmente, a estética da nossa futura prótese. Há caso em que este incidente leva a ter que suspender a cirurgia de carga imediata, porque a estabilidade do seu implante estará comprometida. Então, preste atenção a este detalhe que vai fazer toda a diferença para você. Sabe por que estou falando isto? Porque um dos critérios mais importantes para o sucesso da osseointegração é que o implante esteja rigidamente fixado ao osso no momento da sua colocação. Ele tem que estar abraçado pelo osso, digamos assim, né? E esta rigidez inicial é a que vai permitir que ele receba uma carga imediata, né? Ou seja, a força da mastigação sobre ele imediatamente após a cirurgia. Bem, no caso da nossa paciente, o cirurgião foi o nosso diretor científico, o professor Dr. Carlos Alberto Dotto, e claro, não podia ser diferente. A cirurgia foi um êxito total. A paciente está com a sua estética e função recuperadas, e principalmente a sua autoestima, porque não queria sair mais de casa, né? Bem, você se identificou com este caso? Você conhece alguém que está passando por uma situação parecida? Então, ligue para a Doma Odontologia e marque sua avaliação comigo, doutora Dora. Tenho certeza que juntos encontraremos uma solução para seu caso. Anote nossos telefones: 11 30 73 0010, 11 30 6283 55 ou 11 98555 0170. E mande sua mensagem que entraremos em contato com você. Somos referência em implantes e o nosso cirurgião-chefe é o prestigiado professor Dr. Carlos Alberto Dotto, que trouxe a técnica para o país, realizando a sua primeira cirurgia no Brasil em 1988. Se quiser conhecer mais sobre a trajetória do professor Dr. Carlos Alberto Dotto, entre no seu site www.carlosdotto, tudo junto, com minúsculo e 2 T's.com.br. E não se esqueça de que nos próximos programas vou falar o dia que o professor estará aqui com a gente. Estamos localizados na Avenida Rebouças, 2907, esquina com a Rua Pedroso de Moraes, em Pinheiro. Bem, gostaria de lembrar você também do lançamento da Doma Odontologia, o atendimento após as 18 horas. Sabemos que São Paulo está cada vez mais difícil. Sair de casa nos leva a metade do dia. Agora, sair do seu trabalho está ficando cada vez mais difícil. Por quê? Porque nos dias que vivemos hoje, todo cuidado com o nosso emprego é pouco. Então, não coloque seu trabalho, seu emprego em jogo. Mas também não deixe a sua saúde bucal para depois. Porque nós temos a solução dos seus problemas. Atendemos com hora marcada para tratamentos de clínica, ou seja, você pode fazer tratamentos clínicos depois das 18 horas. Então, não use a sua falta de tempo como uma desculpa a mais. Agora você pode. Venha para a Doma Odontologia e faça seu tratamento após o horário comercial. Trabalhamos em todas as áreas da odontologia. Os nossos profissionais são formados em bucomaxilofacial, que é toda a parte cirúrgica,
Trabalhamos também na área de implantes, endodontia, clínica geral, estética, dentística, ou seja, o que você precisar pode vir para a Doma Odontologia. A nossa referência são os implantes, por quê? Porque nós temos o professor, que é o Dr. Carlos Alberto Dotto, que é o nosso diretor científico. Trabalhamos, claro, né, com próteses sobre implantes e próteses sobre dente também. Então, na realidade, nós cobrimos toda a área da odontologia. Então, venha para a Doma Odontologia e faça o seu tratamento após o horário comercial. Se você é comerciante, você pode, se fecha às 6 horas da tarde, nós temos clientes que fazem isso. Depois de fechar, eles marcam ou às 7 ou às 8, dependendo de onde você está, ou onde está o seu comércio. Você calcula o horário e marca, então, um dia na semana para vir fazer o seu tratamento odontológico. Ligue para nós e se informe sobre os dias e os horários do seu tratamento. Agora, se você tiver qualquer tipo, né, de urgência odontológica, veja bem, eu não estou falando agora em tratamento, estou falando em urgência odontológica, você pode também vir a qualquer horário, trabalhamos 24 horas, então você pode vir a qualquer horário que será atendido por um profissional com no mínimo 5 anos de formados, tá? Nós não temos recém-formados na clínica, então fique tranquilo. Se você tem uma dor de dente ou o seu parafuso quebrado do seu implante, ou se rachou a sua prótese, venha para a Doma Odontologia e um dentista com as mais altas qualificações irá atender você às 24 horas do dia, os 365 dias do ano. Na Doma Odontologia, você não precisa esperar pelo dentista. Esse é um ponto muito fundamental. Não precisa ligar para saber se tem um dentista. Você pode ir lá, que ele estará lá. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa Doma Odontologia e você. Anote nossos telefones. Vou passar o telefone para você no último minutinho. 11 30 73 0010 11 30 62 83 55 ou 9 8555 0170. Estamos localizados na Avenida Rebouças, esquina com a Rua Pedroso de Moraes, em Pinheiros, perto da estação Fradique Coutinho do metrô, da linha amarela do metrô, e da estação Rebouças da CPTM. Não se esqueçam que nós estamos na Rebouças, 2 quadras da Faria Lima, então quase todas as linhas de ônibus passam pela Rebouças. Então você não vai ter nenhum tipo de problema para chegar à nossa clínica. Não se esqueça que estamos há 40 anos no mesmo local. E quem está há 40 anos no mesmo local sabe o que faz. Então, venha para a Doma Odontologia. Converse comigo, doutora Dora. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa Doma Odontologia e você. Até a próxima terça-feira, sempre à noite, às 19h30, pela Mundial. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.